eu vou apresentar esse Factory Method. No meu grupo só tem eu, Igor Matos, por isso que eu estou dando uma atrasada ainda, mas enfim. O Factory Method, ele basicamente vai criar uma interface que vai criar um objeto, mas ele vai deixar que as subclasses decidam o que ele vai instanciar. No caso, o Factory Method permite que você adie o trabalho de criar derivados, né, dessas classes maiores. O Factory Method, nesse caso, ele está dividido como um padrão de criação. Lembrando que existem três padrões, que são os estruturais, os comportamentais e, claro, os de criação. O padrão Factory Method também é chamado de Virtual Constructor, porque ele constrói algo previamente, ele tipo, dá os moldes e depois você coloca a matéria-prima, né, o que vai ser construído de fato. Por exemplo, ele cede uma série de instruções para que uma pessoa assente uma parede de tijolos. E o método factor dela vai ser assentar tijolos. Futuramente, você pode criar lá a classe tijolo e dentro dessa classe tijolo você pode estar criando ainda subclasses para derivar ele. Por exemplo, tijolo de barro, tijolo de cerâmica, tijolo de cimento e aí sim por diante. A principal função dele, como eu havia dito, é a definição dessa interface, né, de uma fábrica de objetos. Então, cada subclasse vai definir essa responsabilidade, vai ficar responsável por fornecer os valores sobre o que cada uma vai carregar para dentro do programa. Bom, quando eu devo usar ele? Quando eu ainda não sei quais são os tipos de tijolos ali, como eu utilizei no exemplo anterior, eu vou utilizar na minha casa. Eu não sei o que eu vou utilizar, então posso estar decidindo isso futuramente. Quando todas as potenciais classes estão na mesma hierarquia. Então, todas as potenciais classes de tijolos estão na hierarquia, que são as instruções que foram passadas por pedreiro, o objeto tijolo, e então as subclasses de tijolo ali são independentes, obedecem, claro, à hierarquia. Serve também para centralizar o código de seleção de classes. Você pode estar tomando todas as decisões baseadas em uma única tela que lida só com isso, para não deixar aquele código feio, cheio de quase um código estruturado, né? Bom, ele também é utilizado quando você quer que o usuário não precise, né, saber ou lidar com todas as subclasses, afinal você pode estar removendo ou adicionando outras depois. Ele serve, por fim, para encapsular a criação desses objetos. Esse aqui é o diagrama de classes de como ele funciona. Aqui, por exemplo, o cliente faz um pedido para a fábrica. Vamos supor que isso aqui é um jogo, né? Foi o esquema que eu utilizei para exemplificar. Vamos supor que isso aqui é um jogo e a fase demanda que seja fabricada uma nave inimiga. Então, essa nave inimiga tem aqui um método que faz uma nave inimiga. Então, ele chama ali o construtor maior. Esse construtor maior, que seria uma espécie de nave-mãe, por assim dizer, ele vai ter ali dentro as subclasses com seus próprios métodos derivados, mas que vão criar objetos próprios. Eles não vão ser necessariamente um objeto que o cliente mandou fazer direto, né, que a fase mandou fazer direto, mas sim uma derivação de naves inimigas. Ou seja, uma nave inimiga pode ser um foguete pequeno, um foguete grande, um UFO grande, um UFO pequeno, um cruzador de batalha Klingon, o que seja. Bom, deixa eu pular para o código aqui então, para exemplificar. É claro, para não deixar essa apresentação muito extensa, eu já fiz toda a parte do código aqui. Ainda está gravando, ainda bem. Bom, deixa eu fechar aqui, que foi o que eu acabei de fazer. O primeiro passo nesse caso aqui é criar uma interface, né, de nave inimiga. Essa nave inimiga aqui, ela vai ter tudo que é necessário para derivar as outras. Então aqui, ó, o principal dela, os principais atributos são privados, né, porque aqui a gente vai fazer o getSet, o nome e o dano. E aqui embaixo, é claro, os métodos de cada um. Segue a nave do herói, no caso, ela se revela porque ela estava oculta, pode aparecer em qualquer lugar do cenário, e ela atira por consequência no herói, e aqui dentro do método, ele até passa o dano que cada uma vai causar. Tá,
mas agora a gente vai para aqueles níveis menores aqui, ó. Literalmente o foguete, ou o UFO, etc. Então, eu vou fechar essa aqui e eu criei as classes correspondentes, né, a cada uma delas. Por exemplo, aqui, ó, o foguete, ele tem o nome, né, que vai ser setado naquele getSet ali, como foguete inimigo quando eu for chamar ali para descrever a ação dele. E o dano que ele causa é de apenas 10. Aqui a gente já tem um mais robusto, que seria esse UFO. Mesma coisa, passa 20 de dano. E o cruzador Klingon aqui passa 50 de dano. Basicamente é isso. Eu então tenho a minha Factory maior e as menores. Perdão, eu tenho a minha classe maior e suas derivações aqui de subclasses. Tá, o próximo passo então já seria aqui, ó, a nave mãe. A nave mãe é a Factory. Ela fica responsável pela ordenação, no caso a seleção que a fase faz, da criação desses objetos. Aqui nela eu criei o método que faz as naves inimigas e passei como parâmetro um tipo novo. Disse aqui que a nave inimiga, né? Nave inimiga sendo aquela minha primeira interface, com todos os métodos dela, vai instanciar uma nova nave e aqui ela é nula, até que ela receba um valor aqui, tá, que vai passar pela minha seleção. Inicialmente eu só coloquei 3 aqui, ó. O tipo novo, se for igual a U, então eu vou pegar e vou chamar o UFO. Se ele for igual a F, eu vou chamar um objeto tipo foguete, que eu vou criar novo, ó. E se for K, eu vou passar um novo cruzador Klingon aqui, uma nave Klingon. Deixa eu voltar aqui para o testa nave. Testa nave é basicamente uma espécie de teste de fase que eu coloquei. Aqui eu já importei o scanner, né? Fiz o import dele para ler o que eu vou digitar. A nave mãe, que é essa classe aqui, ó, que vai servir como a factory, a fábrica real. Ela vai criar um novo pedido aqui, um novo objeto, que é a fábrica nave. Perdão, fabrica a nave. Vai criar um novo objeto dessa classe mãe. Aqui tá a nave inimiga. Eu já defini aqui para que ele não ficasse pedindo ali na frente, né? Para ele já não esperar, eu só estou inicializando basicamente o meu inimigo aqui. Aí eu vou dar um scanner na entrada, na próxima entrada aqui, né? O sistema vai printar que tipo de nave você escolhe. UFO, foguete, cruzador. Beleza. Aqui ele vai registrar a minha próxima entrada, né? Nessa etapa. E aqui ele vai decidir o que vai fazer com essa entrada. Se essa entrada tiver a próxima linha, ele vai pegar um string do tipo nave e vai associar a entrada, né, um input que eu dei no teclado, com a próxima linha. Então, o meu inimigo aqui que eu defini, um produto dessa interface nave inimiga, com todos os métodos. Então, o produto dela vai passar pela nave mãe, o pedido vai passar pela nave mãe, que vai ordenar a fabricação dessa nave. O método imposto à nave mãe é fazer as naves inimigas. Tá, só aquela checadinha para ver se estava gravando. É fazer as naves inimigas. E o que está ali dentro como parâmetro é o novo tipo de nave. Tipo novo ali. Bom, eu também tratei isso aqui para que se o tipo fosse nulo, não quebrasse o programa e ele simplesmente exibisse a mensagem que a pessoa escolheu errado, né? Ele pudesse escolher o F e K. Tá, qual é a vantagem desse método aqui? Como eu disse, é a adesão de novas subclasses futuras. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar para comparar esse foguete. Se eu quiser criar uma classe de foguete maior, então eu venho aqui, crio um novo classe. Criar, sei lá, Omega Foguete, ou sei lá, USS Enterprise. Beleza.
a nave da frota aqui. Eu vou estender, né, a nave inimiga. E ao estender essa interface, vou até utilizar o mesmo aqui para poupar tempo. Vou colocar ela como maior dano aqui por pura brincadeira. Deixa eu ver, Alt Enter. Tá, pera aí. Tinha esquecido de colocar isso aqui para fechar lá em cima. Pronto. Tá, aqui eu estou estendendo ela e eu criei ela. Agora eu preciso selecionar ela. Eu venho aqui, vou adicionar já o nome, uma letra para ela, vou colocar Age Enterprise. E lá na nave mãe, que é onde faz a tomada de decisão, eu simplesmente vou copiar um else if desse e adicionar essa nova opção aqui. Equals a E, vou colocar em uppercase aqui. Então, ele vai retornar um novo objeto do tipo USS Enterprise. Ok, feito. Agora eu vou ali e vou testar essa nova nave que eu implementei no game. Aqui, ó. Que tipo de nave você escolhe para combater? Eu vou pegar Enterprise agora. Pronto, o USS Enterprise está em operação de rotina e apareceu na tela. Em operação de rotina está seguindo o herói e atirou no herói, causando 60 de dano. Bom, é basicamente isso. A gente pode aplicar para qualquer outra coisa que seja necessário estar adicionando futuras subclasses para que eles gerem objetos daquela mesma hierarquia, né, daquela mesma classe. Outro exemplo que eu poderia dar seria, por exemplo, uma central de distribuição da Coca-Cola que comanda, fazendo nesse mesmo esquema aqui, ó, uma central da Coca-Cola que comanda uma fábrica e os objetos derivados são Coca-Cola, Fanta Uva, Sprite, dentre outros. É basicamente isso. Bom, como o meu grupo só está apresentando eu creio que possa demorar um pouco para subir esse vídeo, né? Eu não sei qual é o tamanho do arquivo, mas vou estar upando ele até no máximo a madrugada de sexta para sábado, que é o limite máximo.